Tá, então vamos lá, retomando aqui, ó. A parte B, então, nós vamos aprender agora a segunda parte da lição, que é a palavrinha, a aplicação da palavra ago, que significa atrás. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Sim. Ah, então tudo bem. Então o que nós temos aqui, ó? A palavra ago significa atrás para se referir apenas a tempo. Alguns minutos atrás. Brother, we cannot see the screen, né? No? Okay. No. Oh, just a moment, please. Just a moment. Okay. Now you can see my screen, right? Okay. Oh, sorry. We can see. I forgot to share. Eu esqueci de compartilhar. I forgot to share. Então nós estamos aqui, ó. Letra B. Ago. A gente não pode confundir a palavrinha ago atrás para outra aplicação. Por exemplo, você deixou alguma coisa para trás. Você, sei lá, deixou alguém para trás. Essa palavra atrás, em inglês, é behind, não é ago. Então, a gente precisa saber. Então, é uma preposição, é behind, deixar algo para trás, entendeu? Atrás, behind the car. Isso, behind a car, por exemplo, atrás de um carro, alguma coisa assim. Se eu for chegar e falar, por exemplo, atrás de uma pessoa, ou está atrás de mim, é behind me, entendeu? E aí vai. Se você for falar atrás no sentido de objeto, por exemplo, isso aqui está à minha frente, isso aqui está atrás. Então, in front of é de frente para coisa. Você pode usar a palavra behind para referir a atrás. Mas ago, que a gente está estudando agora, refere-se apenas a tempo. Nós estamos se referindo a tempo. E nunca a posição, nunca algo que foi deixado para trás, tá bom? Depois nós vamos estudar com mais detalhes esses outros exemplos que eu dei. Mas nós temos aqui, ó, por isso que tá o modelinho aqui, o exemplo aqui, ó. Ago é a mesma coisa aqui, before now, é algo que se refere a antes do presente, antes do agora. Ponto passado. Vamos ver aqui então. Esse também eu acho que ele é simples, essa aplicação em inglês, porque se parece bastante em português. Quando a gente fala ago, nós estamos nos referindo a algum tempo atrás, e em português a gente também fala assim. Vamos comparar aqui, ó. Primeira frase. Susan started her new job 3 weeks ago. O que significa isso? Susan começou o trabalho dela, o seu trabalho, 3 semanas atrás. Você percebe que você traduziu facilmente? Porque a estrutura está muito parecida com o português. Susan começou o novo trabalho dela há 3 semanas atrás. Então, como é que eu falo há 3 semanas? Eu quero falar alguma coisa que aconteceu há 3 semanas atrás. 3 weeks ago. E como é que eu falo uma semana atrás? A week ago. 1 week ago. Se eu for falar há 5 anos atrás. 5 years ago. 5 years ago. Né? Ago. Então nós temos isso aí, ó. É bem simples, bem parecido com o português, certo? Então vamos lá, vamos estudar agora a próxima frase. Então eu vou falar de novo em inglês, para que vocês aprendam a pronúncia. Vocês repetem e traduzam. Primeira pergunta. Brother, mas para usar o ago, ele não tá usando o present perfect, tá usando o have, né? Não eu estou olhando errado aqui. Não precisa. Não. Se você for falar alguma coisa que aconteceu, ó, essa pergunta foi muito boa. Obrigado pela pergunta. Excelente. É esse tipo de pergunta que enriquece a aula. Porque tem por exemplo, eu tenho uma visão aqui para mim da estrutura das frases em inglês, que tudo é comum, eu não tenho, nessa fase que eu estou do inglês que eu estou estudando, eu não tenho algo de achar estranho o modo como está escrito, ou ter essa percepção. Então eu preciso que vocês percebam e me avisem para que eu possa explicar. Mas foi muito bom. A sua pergunta foi, quando eu estou falando ago,
eu uso o present perfect ou não uso o present perfect? Aí você começa a lembrar do conceito. O present perfect é um passado que começou, é um tempo em inglês, que começou no passado e se estendeu até o presente. Presente. Entendemos? Ele começou no passado e os efeitos dele perduram até o presente. Né? Eles nos acompanham até o presente. Quando eu falo que alguma coisa aconteceu há um tempo, há um certo tempo, determinado tempo, atrás, isso vai vir até o presente? 2 anos atrás. Se eu falar assim, por exemplo, eu machuquei o pé há 2 anos atrás, esse passado, ele vem até o presente? Acho que não, né? Não, né? A não ser que eu chegasse e falasse assim, eu machuquei meu pé e mostrasse aquele tipo de coisa, certo? Mas se eu falar, ó, eu machuquei meu pé há 2 anos atrás, o passado ficou para trás ou não ficou? Yes. Toda vez que eu usar em inglês a palavrinha ago, significa que o passado, claramente, ele ficou lá atrás, ele acabou. Ele começou no passado e acabou no passado, o fato. Eu estudei inglês, ou falar assim, eu conheci uma professora de inglês nativa há 5 anos atrás. Aquilo aconteceu há 5 anos atrás. Se você usar a palavrinha de algo que aconteceu há um tempo atrás, o passado também ficou. Então, o passado não nos acompanha até o presente. Então, nunca você vai ter o present perfect junto com a palavra ago. Nunca. Sempre você vai ter o quê, então? Ok. O present simple. Muito boa pergunta. Então, quer dizer, vai ter uma ocasião que o... Past simple, né? Isso, obrigado. Past simple. Passado simples. Eu vou usar o passado simples e o ago. Por quê? Porque present perfect se refere a um passado que se estende até o presente. Então, ago, o passado, ficou lá no passado mesmo. Passado simples. E uso ago. Vamos confirmar se isso que eu estou falando aqui é verdade. Através das frases. Olha só. Susan started her new job 3 weeks ago. Está falando que ela começou o trabalho, começou um novo emprego há 3 semanas atrás. Esse fato, esse dia do começo, esse momento do começo, ele continua até o presente? Não. Ele começou. Já foi, há 3 semanas atrás. O começo já acabou. O começo já acabou. Isso é interessante. Mas esse fato que está sendo falado, que ela começou a trabalhar há 3 semanas atrás, ficou no passado. Por isso que nós estamos usando ago. Eu usei o present perfect aqui? Não. Eu usei o passado simples. Simple past. Past simple. Tudo bem? Vamos ver se repete nas outras aqui. Ó. Eu vou falar em inglês a frase para vocês pegarem a pronúncia, vocês repetem e traduzam. When did Tom go out? When did Tom go out? Significa? Quando Tom saiu? Muito bem. Percebe que nessa frase aqui, ó, quando o Tom saiu, não tem present perfect, ó, tá usando did. Certo? Não tem o have gone out. Não. Tá usando did. Passado simples. When did Tom go out? Resposta? 10 minutes ago. Leiam. 10 minutes ago. O que significa? 10 minutos atrás. Muito bem. Então nós temos aqui, ó, tanto na pergunta quanto na resposta, o passado simples. When did Tom go out? Resposta, 10 minutes ago. Então nós estamos falando de algo que aconteceu há um tempo atrás, passado acabou. Então nós usamos o passado simples e não o present perfect. E usamos a palavrinha ago para se referir a tempo. Oi, sim. Se eu traduzisse assim, quando Jim Tom foi, estaria errado? Eu não entendi, repete, por favor. Se eu fizesse a pergunta, a tradução, quando ele foi, quando Tom foi? Porque go é ir, né? Go é ir, mas go out, junto, é sair. Se eu fosse perguntar quando o Tom foi, eu perguntaria, when did Tom go? Apenas. Mas se tem a palavrinha out, que significa fora, go out em inglês é sair. Entendeu? Se eu fosse te perguntar assim, ó, como que é ir em inglês? Ir,
Go. É go. E como que é sair? Go out. Go out. Certo? Então é isso. É como se fosse ir para fora. Por isso que você não pode traduzir o Tom foi, mas sim o Tom saiu. Essa é a tradução correta. Tá bom? Então vamos para a próxima frase aqui, ó. I had dinner an hour ago. Leiam e depois traduzam, por favor. I had dinner an hour ago. Muito bem. Percebam que lembra que lá na liçãozinha, sei lá, antes da lição número 1, a gente aprende que a gente usa a sem o N quando a próxima palavrinha vai ter uma consoante e a com N é um artigo, certo? É uma, uns, umas. E quando aqui é uma consoante, a gente usa a, e quando é uma vogal, a gente usa a N. Por que que aqui é consoante e eu estou usando a N, an hour, em vez de falar a hour? Por quê? Alguém sabe responder? Good question. Good question. That's a good one. É por causa de uma coisa simples. Não tinha percebido isso. É que chamou a atenção agora e eu resolvi comentar. Quando a gente fala 1 hora em inglês, o H é mudo. O H é mudo. Ele não tem som nenhum. Geralmente o H tem som em inglês, certo? Casa ou lar em inglês. Home, certo? Ajuda em inglês. Help. Então o H ele não é mudo. O H ele tem som. Na palavra hora em inglês, o H é mudo. Pelo fato do H ser mudo, aí a regrinha ela fica válida para o som e não para a gramática, não pela escrita. 1 hora em inglês é an hour, entendeu? Porque o H não tem som, então é como se fosse. A emenda aqui vai acontecer com a vogal O. An hour. Tudo bem? Então, o que significa I had dinner? O que significa I had dinner an hour ago? Eu tinha jantado? Então, como que nós vamos traduzir isso daqui, ó, para ficar legal? Eu jantei. Jantei, isso. Por que aqui é eu jantei? Porque jantar em inglês, se alguém te perguntar como que é jantar em inglês? Jantar em inglês é have dinner. É como se fosse ter uma janta, ter jantar. Então, como que é jantar em inglês? Jantar, em português é uma palavrinha só, em inglês são duas. Have dinner. Jantar em inglês, have dinner. Se jantar é have dinner, como que é jantei? Had dinner. Certo? Então é assim que fala. Ó. Eu jantei 1 hora atrás. I had dinner an hour ago. Agora, eu estou usando o present perfect? Esse passado aqui, eu uso o present perfect? Não. Não. Eu estou usando o quê? É simple. É simples. Eu posso usar o present perfect se eu quiser? Não posso. Certo? Porque o passado, ó, ago, se tiver a palavrinha ago, não existe present perfect. Tá bom? Então vamos lá. Próxima frase, ó. Life was very different 100 years ago. Leiam. Life was very different 100 years ago. Muito bem. O que significa? A vida está muito diferente há 100 anos atrás. A vida era diferente há 100 anos atrás. Muito bem. A vida era muito diferente há 100 anos atrás. Perceba aqui agora, ó. Quando eu vou falar 1 hora atrás, an hour ago, ó, é o AN, an hour ago. Quando eu vou falar 100 anos atrás, 100 years ago, não tem o AN. Por que não tem o AN aqui? Porque o H não é mudo. Percebe? Se eu falar 1 hora atrás, an hour ago. An hour ago. Se eu for falar há 100 anos atrás, 100 years ago. Porque o H tem um som, 100. Bem? Ô, brother, não faltou um D antes do life, não? The life was very Tá. Muito bem. different. Ó, em inglês, essa é uma boa pergunta também.
quando a gente vai montar um texto, especialmente escrevendo o texto, em português, há situações em que a gente usa o artigo e em inglês não usa. Por exemplo, a vida é bela. Em inglês, não é the life is beautiful, não. É assim, ó, life is beautiful. Não usa artigo, no caso. Se eu for falar o nome de filme, por exemplo, A Vida é Bela, né, vai estar assim, life is beautiful. Se eu for falar assim, a vida é boa. A vida é boa. Olha como é que fala em inglês. Life is good. Entendeu? Ok. Então não está faltando o D. É que em inglês se fala assim mesmo. Se eu vou me referir a esse tipo de frase, esse tipo de estrutura. Em inglês não se usa o artigo. Tá bom? Life was very... Ok. É que esse vício, como a gente fala em português, até tirar isso aí, até tirar esse artigo aí, vai da frente das palavras vai ser complicado. Demora. Geralmente, o que vai acontecer? Quando você vai tentar falar inglês com um nativo, com um gringo, né? E você chegar e falar, por exemplo, the life was very different. Provavelmente ele vai entender, ele vai achar estranho o jeito que você falou. Mas isso é normal, porque nós somos estrangeiros, não é a língua nativa, então nós vamos colocar palavras que aquela estrutura esquisita que você falou provavelmente está ligado com o seu idioma, o qual você é nativo, né? A sua língua mãe. Então é isso que acontece. Do mesmo jeito que se alguém, sei lá, um italiano, por exemplo, aprende inglês, ele pode chegar e colocar alguma estrutura do italiano e traduzir para o inglês. Nossa, é estranho, né, aquilo. Mais estranho ainda. Então, esse tipo de coisa é comum. O que é o risco que tem, né? Quando você coloca uma palavrinha e ela muda o sentido da frase. Essa você tem que ter mais cuidado. Por exemplo, se eu falasse the life was very different, eu estou dizendo a vida era muito diferente, eu estou me referindo à vida de alguém. Então, é capaz da pessoa te perguntar, a vida de quem? De quem que você está falando? Não, estou falando da vida em geral. Ah, tá. Aí ele não tem porque você pôs o the life. Como você falou, a vida, você está referindo à vida de alguém. Né? Quando ele falou vida no geral, ele só fala vida, não usa o de. Ele não define, entendeu? De quem que é a vida. Não usa o artigo definir. Isso que é interessante. Ah, ok. Mas é muito bom essas observações assim, para a gente poder acostumar também. Próxima frase, então, que nós temos aqui, ó. We use ago with the past. Started, did, had, was. Agora vocês repetem. We use ago with the past, started, did, had, was, etc. Essa pergunta que o Josemar fez tem uma explicação assim bem básica aqui. Nós usamos ago com o passado. Você viu que ele não falou present perfect? Ele não falou present perfect, ele não falou presente, ele não falou futuro, ele falou passado. Quando que eu uso o ago? Quando eu tiver o passado. Started, did, had, was. Passado simples. Certo? Eu tinha essa explicação aqui. Só para ficar claro. Agora vamos fazer aqui, ó, a parte final. Compare ago and for. Ou seja, fazer uma comparação entre o quê? A palavrinha ago, que é atrás, algum tempo atrás, and for, que é a palavra por, quando a gente vai se referir a um período de tempo. Vamos ver aí o que essa explicação vai trazer para a gente. Ó, primeira frase. When did Jill arrive in Ireland? Então vocês falam. Sim. Vocês repetem a frase. When did Jill arrive in Ireland? Isso, Ireland. A gente fala. Ireland. When did Jill arrive in Ireland? O que significa? Quando Jill chegou na Irlanda? Não, chega, né? Quando Jill chega? Não, chegou mesmo. Chegou, isso mesmo, tá certinho. É did. Eu tô caçando um ED no final, mas tem um did. Muito bem, como é pergunta, então aqui nós estudamos, né? O arrive vai estar na forma presente. E o que vai significar passado aqui? É o did que vai fazer com que o verbo principal esteja no passado. O verbo auxiliar, did. Então, quando
Jill chegou na Irlanda? When did Jill arrive in Ireland? Resposta: She arrived in Ireland 3 days ago. Repitam. She arrived in Ireland 3 days ago. Muito bem. She arrived in Ireland 3 days ago. Então, uma comparação aqui, ó, tá bem simples. Isso aqui não tem dúvida para a gente poder entender a pergunta e a resposta. Quando Jill chegou na Irlanda? Ela chegou na Irlanda 3 dias atrás. Então, olha como a estrutura é simples. Ó. When did Jill arrive in Ireland? Resposta: She arrived in Ireland 3 days ago. Fiquem falando, repetindo essas frases, perguntam, respondam para vocês mesmos, para acostumar com a estrutura, para acostumar com o for, o ago e com o since também que nós estudamos. Segundo exemplo aqui, agora utilizando o for, para fazer uma comparação. How long has she been in Ireland? Repeat. How long has she been in Ireland? Resposta: She has been in Ireland for 3 days. She has been in Ireland for 3 days. Ó, percebe de uma coisa assim, ó, a gente está falando a mesma coisa nessas duas frases. São duas perguntas diferentes. São duas perguntas diferentes para você receber a mesma informação. Porque se eu perguntar, ó, quando foi que a Jill chegou na Irlanda? E se eu perguntar há quanto tempo ela está na Irlanda, é a mesma pergunta, não é? É a mesma pergunta. Quando ela chegou e há quanto tempo ela está aqui? É a mesma pergunta. E a resposta? Dependendo do que eu usei. Eu usei uma expressão que vai me exigir responder que ela está aqui, que ela chegou aqui há tanto tempo atrás, né, há tantos dias atrás, então eu tenho que usar o ago. Se o modo como eu perguntei exige que eu fale por quanto tempo ela já está na Irlanda, eu tenho que usar o for e o período do tempo. Então, por isso que ele colocou aqui, ó, compare ago e for. Porque é a mesma coisa. É a mesma pergunta. Uma pessoa poderia ter perguntado assim, ó, When did Jill arrive in Ireland? E a outra perguntar, How long has she been in Ireland? Perguntou a mesma coisa. Né? Desde que ela ainda esteja na Irlanda. Ela está na Irlanda agora, como a gente viu. Quando ela chegou... As long as. Isso, how long. Quando ela chegou e há quanto tempo ela está, eu vou ter a mesma pergunta. Ela chegou aqui 3 dias atrás e ela está aqui há 3 dias, dá na mesma, certo ou não? Yes, yes. Very good. Então vocês perceberam aí a colocação. 3 palavrinhas, um monte de explicações que faz até essa lição parecer um pouco mais complexa, mas não é. Porque se você tiver em mente o significado de for, de since e de ago, você constrói corretamente essas frases em português, você vai elaborar bem elas em inglês também. Certo? Dúvidas? Doubts? No. No doubts? No doubts. Very good. Então, o que eu vou fazer? Só aproveitando um pouquinho do tempo aqui. Ó. Agora nós estamos aí na lição 19, né? Eu quero passar uma explicação para vocês aqui de como utilizar o rodapé. Vocês perceberam que todas as lições aqui, desde que a gente começou a estudar, ela tem sempre uma informaçãozinha aqui embaixo. É que eu tô falando quanto tempo que fala para acabar o negócio. O que significa isso? É uma referência a outras unidades. Ó. Uma referência a outras unidades. Então nós temos unidade 18, unidade 97, lá na frente, unidade 98. Em que, se você pegar essas lições e der uma olhada, elas vão estar relacionadas com essa lição. Vamos supor que você fala assim, olha, eu estudei essa lição número 19 e eu fiquei com algumas dúvidas, acho que eu queria um complemento, eu queria alguma coisa para dar uma reforçada nisso que eu estudei hoje. O que você faz? Você vai para a unidade 18, ou a unidade 97, ou a 98, ou as 3. Né? Você vai dar uma reforçada. A unidade 18, que foi a última, ó, é o present perfect, usando for e usando since. Então é quase igual que a gente estudou hoje. Se você for na 97,
vai ter outras palavrinhas, ó. From, until, since e for. É como se fosse uma revisão disso aqui. E depois, lá no 98, for and during, que é durante. Se você estuda essas três, você fixa bem. Então, cada vez que tiver dificuldade, use um rodapé e dá uma olhadinha na lições anteriores ou lições que estão à frente aí. Tá bom? Para responder os exercícios. Também é simples, né? Eu vou até fazer um teste aqui com vocês, só esse número 3 aqui, ó. Qual que seria a resposta? Quem pode responder? Ó? My aunt has lived in Australia, espaço, 15 years. O que seria o correto aqui? Pode ser uma palavra repetida? Time for. For or since? Qual dos dois seria? Como é que é, Gui? For. Pode ser uma palavra repetida também? Tipo assim, se eu for colocar Sim. for. Sim. Como assim? Acho Repetir? que Se eu posso colocar, tipo assim, na 4, mas, por exemplo, aí eu coloco for, sendo que já tem na 2, eu posso repetir? Pode, tá? Pode, é igual tá aqui, ó. Por exemplo, na número 1 tem since, e na número 2 Ou vai ser um, vai ser outro. tem for. É um ou outro. Entendeu? Until. Como você vai saber qual que é qual? Como você vai saber qual que é qual? Pelo contexto aqui, ó. É for. Eles estão na Austrália desde 15 anos? Não, não dá. É por 15 anos. 7 horas da manhã seria o quê? For? 15 anos. 7 horas da desde manhã. que Hã? ele esteve na Austrália desde os 15 anos. Não, não. Isso aqui não é 15 anos, é 15 anos de idade. 15 years old. Aqui tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Tá. Isso. Não Porque não existe. tem o... Exatamente. Em inglês, para você falar a idade, ou você fala I am 15, eu tenho 15 anos, ou você fala I am 15 years old. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, Se tiver só o years, aí é o tempo que ele ficou lá. É 15 anos. Ó, minha tia has lived in Australia. Então, morou na Austrália desde 15 anos, não dá, né? Porque se eu fosse falar em inglês, ela morou na Austrália desde que ela tinha 15 anos, nós vimos uma frase assim. Seria since she was 15 years ago. É isso ou não? Então nós temos que reconhecer aqui, ó. Desde 15 anos não vai dar certo aqui. Então é for 15 years. For. Entendeu? Aí vem aqui, ó, a número 4, ó. Margaret is in her office. She has been there. E agora, o que vai aqui? 7 o'clock. É sim ou é for? Sim. Since. She has been since Since 7 o'clock. Por quê? Porque 7 horas é um período inicial de tempo. A start period of time, certo? Não é um período de tempo igual 15 anos. 15 anos é um período de tempo. Então tem que usar for, or um período de tempo. 7 o'clock é um começo de período. Então eu tenho que usar since. Ó, segunda-feira passada, por exemplo, é um começo de período. Eu uso since. 3 days é um período de tempo. Então eu uso for. Tudo bem? Ó, essa é a parte do exercício 19.1. A parte 2. Utilize agora ago. O que você vai ter que fazer? Responder a frase. Agora aqui é um pouquinho mais complicado, porque não é só pôr a palavrinha, você vai ter que responder. Ele vai fazer algumas perguntas sobre você mesmo, sobre você. Você vai responder utilizando ago. Como nós aprendemos aqui, você não vai usar o present perfect aqui de maneira alguma, porque o ago você usa sempre past simple, passado simples. Depois do 19.3, complete as frases, né, usando as palavras nos parênteses. For or ago, simples também, nada diferente do que a gente viu. Depois a 19.4, for or since. Então são muitas repetições. O que você tem que fazer então para poder desenvolver bem? Se eu responder todas essas questões aqui, eu já vou estar bem no inglês? Não. Para você poder extrair o máximo da lição, você precisa primeiro responder, analisar certinho. Depois que você responder, você precisa ler em voz alta, fazer a pergunta, fazer a resposta, pegar um colega e perguntar para ele e ele te responde, e vice-versa, para praticar o principal, que é a fala.
Essa fase que nós estamos do inglês agora, nessa lição que nós estamos estudando, não é mais para a gente ficar explicando gramática, por que eu uso isso, por que eu uso aquilo apenas, e completando o exercício. Nós estamos numa fase de falar. Inclusive, nós vamos ter algumas aulas totalmente em inglês. O que a gente tem que fazer, então? Começar a falar. Fale em voz alta, não só leia com os olhos. Fale em voz alta. Porque senão você vai chegar na lição 30, 40, vai estar escrevendo bem inglês, vai estar lendo bem inglês, mas não vai estar falando nada de inglês. E o mais importante é falar do que outra coisa. Então não se esqueçam. Exercícios em voz alta. Repitam o que vocês leram aqui em voz alta. Leiam a lição inteira em voz alta. Comentem, elaborem frases. Eu vou bolar uma frase aqui usando síntese. Vou inventar uma frase. Eu estou com fome desde as 2 horas da tarde. Pronto. I have been hungry. Eu ia falar since 2 o'clock p.m. Então eu bolei uma frase. Será que é assim mesmo? Deixa eu escrever ela. Escrevi, não, tá certinho, eu tô elaborando uma frase em inglês. Aí você está realmente desenvolvendo, realmente crescendo. Essa é a ideia aí pra gente poder aprender e avançar. Tá bom? Alguma dúvida pra gente finalizar? No doubts. No doubts. Muito bem. Como essa lição eu achei ela fácil, eu tô falando isso porque nós estudamos a lição 15 até a 18 eu achei muito difícil. Present Perfect não foi fácil. Teve que retomar, gastamos às vezes duas aulas numa só lição, mas para valer a pena. Nós vamos sempre estar retomando o Present Perfect, mas é uma parte difícil de estudar inglês. Essa eu achei fácil. Como eu achei fácil, vocês também imaginam que acharam. Façam bem rapidinho o exercício, leiam bastante isso daqui e já vão para a lição 20. A lição 20 é uma revisão lá do Present Perfect, do que a gente estudou até aqui. Então, vão para a lição 20 e se preparem bem para a gente fazer uma boa revisão. Cada lição que for uma revisão, você perceber que estuda diferente. Capricha, aplica mais. Para quê? Para que você possa extrair o melhor daquilo que você não pegou. Passou 4 lições, eu pensei que eu tinha aprendido, na verdade eu não aprendi tão bem. Aproveita a aula de revisão para isso. Então, a dica que eu dou é lição 20. Cheguem afiados aí como vocês fizeram agora, cheguem estudados para que vocês consigam extrair o melhor aí da lição, que é uma lição importante. Tá bom? Ok, brother. Ok. God bless you all, my brothers and sisters. Good night. Amém. Ok. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.